Immanuel Kant, o arquiteto da mente dividida. Em nossa jornada pelas ideias que moldaram o mundo afastado de Deus, vimos figuras que usaram diferentes estratégias. Voltaire usou a sátira para demolir a autoridade da Igreja. Marx e Darwin usaram a ciência para remover Deus da história e da criação. Nietzsche usou a filosofia para declarar a morte de Deus e da moral. Mas resta uma figura cuja abordagem foi diferente, mais sutil e, talvez por isso, mais duradoura. Ele não tentou provar que Deus não existia. Ele simplesmente argumentou que não poderíamos saber se ele existe. Seu nome, Immanuel Kant. Kant foi um filósofo acadêmico, de vida metódica e rotina rígida na cidade de Königsberg. Sua revolução não foi nas ruas, mas na mente. Ele respondeu ao ceticismo radical de pensadores como David Hume, que ameaçavam destruir tanto a ciência quanto a religião. Para salvar a ciência, Kant construiu uma fortaleza ao redor dela. Mas, no processo, ele isolou a fé em um castelo separado, o reino da moralidade subjetiva. Ele criou a divisão moderna entre o mundo dos fatos, acessível à razão e à ciência, e o mundo da fé, confinado à experiência pessoal e à moralidade. A influência de Kant é tão profunda que a maioria das pessoas hoje pensa como ele sem mesmo saber. Acreditamos que a ciência lida com a realidade objetiva e a religião com crenças pessoais. Essa divisão é uma herança direta de Kant. Este documentário analisa o homem que construiu o muro entre a fé e a razão e como essa arquitetura mental se tornou uma das fortalezas mais eficazes do grande conflito, neutralizando a fé e tornando-a irrelevante para o mundo real. Immanuel Kant nasceu em 1724 em Königsberg, na Prússia, em uma família profundamente religiosa, de tradição pietista, que enfatizava uma fé íntima e pessoal. Essa formação inicial lhe deu um profundo respeito pela moralidade e pela seriedade da vida religiosa. No entanto, no ambiente acadêmico, ele foi mergulhado no racionalismo de Leibniz e Wolff, que tentava provar a existência de Deus através da razão pura. Kant viveu a tensão entre a fé de sua infância e a razão de sua vida adulta. O ponto de virada, segundo ele mesmo, foi sua leitura do filósofo cético David Hume, que ameaçava destruir tanto a ciência quanto a religião. Para salvar a ciência, Kant construiu uma fortaleza ao redor dela, mas, no processo, ele isolou a fé em um castelo separado, o reino da moralidade subjetiva. Ele criou a divisão moderna entre o mundo dos fatos, acessível à razão e à ciência, e o mundo da fé, confinado à experiência pessoal e à moralidade. A influência de Kant é tão profunda que a maioria das pessoas hoje pensa como ele sem mesmo saber. Acreditamos que a ciência lida com a realidade objetiva e a religião com crenças pessoais. Essa divisão é uma herança direta de Kant. O cerne da doutrina de Kant, exposta em sua obra-prima, Crítica da Razão Pura, é sua revolução copernicana na filosofia. Ele argumentou que não são as nossas mentes que se conformam aos objetos, mas os objetos que se conformam à estrutura de nossas mentes. Nós nunca podemos conhecer a realidade como ela é em si mesma, o mundo noumênico, mas apenas como ela nos aparece através das lentes de nossa percepção e entendimento, o mundo fenomênico. Isso teve consequências monumentais. Tudo que pertence ao mundo noumênico, Deus, a alma imortal, o livre-arbítrio, está, por definição, além do alcance do nosso conhecimento e da prova científica. Não podemos provar que Deus existe, mas também não podemos provar que ele não existe. A ciência, portanto, está segura em seu domínio, o mundo fenomênico. Mas o que acontece com a fé? Em sua Crítica da Razão Prática, Kant argumentou que Deus, a liberdade e a imortalidade são postulados da moralidade. Precisamos assumir que eles existem para que a moralidade faça sentido, para que a virtude seja recompensada e o vício punido. A fé para Kant não é uma resposta a uma revelação divina, mas uma necessidade da razão prática. Deus não é um objeto de conhecimento, mas um ideal da razão. Essa visão contrasta frontalmente com a revelação bíblica. Como está escrito em Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus,
Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A Bíblia afirma que Deus é claramente visto na criação. Kant construiu um muro que nos impede de ver. Os frutos da filosofia de Kant estão por toda parte na cultura moderna. A consequência mais importante foi a secularização da esfera pública e a privatização da fé. A ciência, a política e os negócios operam no mundo dos fatos, governados pela razão e pela evidência empírica. A religião foi confinada ao mundo dos valores, da moralidade subjetiva e da experiência pessoal. Isso criou o fenômeno do cristão de domingo, que vive como um ateísta prático durante a semana e reserva sua fé para o domínio privado e íntimo. O espírito de profecia nos adverte sobre esse tipo de fé. A fé que não opera por amor não tem valor. A fé sem obras é morta. A filosofia de Kant tornou fácil ter uma fé sem obras, sem poder transformador, porque ela foi desconectada da realidade objetiva. O resultado é uma igreja impotente, que tem muito a dizer sobre moralidade pessoal, mas pouco a dizer sobre as grandes questões da ciência, da cultura e da sociedade, pois aceitou o exílio no mundo privado. Então, como a Bíblia julga os princípios fundamentais do kantianismo? Primeiramente, em sua divisão da realidade. A Bíblia apresenta uma criação unificada. O mesmo Deus que estabeleceu as leis da física também deu os 10 Comandamentos. Não há duas esferas separadas. Como está escrito em Colossenses 1:16 a 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo é a soberania unificadora sobre toda a realidade, fenomênica e não mênica. Em segundo lugar, a Bíblia julga a ideia de que Deus é apenas um postulado moral. A Bíblia revela um Deus pessoal, que se revela ativamente na história, que fala, que age, que realiza milagres e que se encarnou em Jesus Cristo. A fé não é uma suposição lógica, mas uma resposta a uma autorrevelação divina. O pastor Alonso T. Jones, em seus estudos sobre a justificação pela fé, enfatizou que a fé não é uma obra nossa, mas um dom de Deus, uma resposta à sua voz. Kant transformou a fé em um ato da razão humana. Finalmente, a Bíblia oferece conhecimento de Deus. Não um conhecimento exaustivo, mas um conhecimento verdadeiro e real. Como está escrito em João 3,17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A Bíblia promete conhecimento, não apenas crença subjetiva. Seu legado é uma mente dividida, uma alma compartimentada. Ele nos ensinou a viver em 2 mundos ao mesmo tempo: o mundo público da razão, onde a ciência é a rainha, e o mundo privado da fé, onde os sentimentos morais são o guia. Ele tornou o cristianismo respeitável para a elite intelectual, ao custo de remover dele seu poder transformador e sua reivindicação de verdade absoluta. O legado de Kant é a ideia de que você pode ser um cientista brilhante e, ao mesmo tempo, uma pessoa religiosa, sem que haja qualquer contradição, porque cada uma dessas identidades opera em compartimentos estanques. Ele nos deixou com uma fé que é segura, mas impotente, pessoal, mas irrelevante. O espírito de profecia nos chama a uma fé integrada. Toda a Bíblia é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, é o grande agente na transformação do caráter. A fé kantiana não pode transformar o caráter dessa forma, porque ela não se baseia em obediência a uma revelação objetiva, mas em um postulado subjetivo. Ele deixou um mundo onde as pessoas podem amar a Jesus como um ideal moral, mas não o reconhecem como o Senhor soberano sobre a física, a biologia e a história. Analisar a vida e a obra de Immanuel Kant à luz da profecia bíblica é identificar uma das fortalezas mais sofisticadas do grande conflito.
O inimigo nem sempre precisa atacar a fé diretamente. Às vezes, basta isolá-la. O muro de Kant entre fé e razão é uma das construções mais bem-sucedidas nesse sentido. Ele não persegue a fé, ele a torna inofensiva. Ele permite que as pessoas tenham fé enquanto vivem como se Deus não existisse no mundo real. As consequências de suas ideias servem como um alerta profético para uma igreja que muitas vezes aceitou esse exílio voluntário. O engano do kantismo é a dupla mentalidade que Tiago condena. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 8. O Espírito de profecia nos adverte que no tempo do fim, o povo de Deus será chamado para dar uma testemunha ao mundo. Uma testemunha que une fé e obras, crença e prática, verdade celestial e vida terrena. O legado de Kant nos chama de volta à integridade cristã. Somos chamados a derrubar o muro entre o sagrado e o secular e a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor de tudo, que toda verdade é sua verdade e que não há área da vida que não esteja sob a sua soberania. Ministério O Caminho, iluminando a história com a luz da profecia.